Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Gente para Negócios. Estamos aqui com a nossa temporada novinha, episódios novos e inéditos e também, já apresentando aqui a nossa mesa com o retorno dele, que ficou de castigo nos dois últimos episódios gravados. Rogério Babler foi, inclusive, muito bem substituído pela Cíntia, Mas sentimos saudades. Tudo bem, Rogério? Olá, obrigado. Obrigado por ter sentido saudades. Não sei se foi sincero, mas estamos aí. Você é o chefe, mas foi sincero, tá? A gente gosta de você. E aproveitando, que nós estamos iniciando esse podcast, para apresentar para quem estiver assistindo pelo YouTube, nós estamos com os nossos modelitos novos, Nossas camisetas. Verdade. Versão 2024. O Rogério... Nós fizemos no CBTD, né? Sim, Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento. Só para descrever, para quem estiver nos ouvindo, o Rogério está com o modelito dele azul marinho, escrito Gente para Negócios. Nós temos o que aí, Rogério? Propósito, confiança, autonomia, colaboração e inovação. Eu tô com o meu modelito preto aqui com a nossa solução chamada Rock Band, onde nós, inclusive, usamos o rock and roll para desenvolver empresas e pessoas. Eu quase não gosto de rock, Eu e minha guitarra inseparável. Eu adorei essa camiseta, inclusive, ficou bonitona. Dá para usar até para sair. Coitado, o Rogério vai ter que produzir mais uma dúzia depois aqui, porque vai acabar rapidinho essa camiseta. Mas enfim... Apresentações feitas dessas novidades na nossa mesa, eu vou já dar a introdução aqui para a nossa entrevistada, dizendo que hoje o nosso tema é muito bacana. A gente vai falar sobre negócios de impacto, a gente vai falar sobre legado social, sobre propósito, tem muita coisa boa na mesa hoje, e quem vai conduzir isso tudo para a gente é Ana Drummond, ela que é cofundadora do Somos Todas Marias. Vocês já ouviram, inclusive, esse negócio de impacto social também no nosso podcast. E, além disso, a Ana é diretora do Instituto Vencer o Câncer. Seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada. Próxima vez eu venho com uma camiseta melhor. Essa aqui tá muito básica perto de vocês. Para quem está nos ouvindo, ela está com preto básico e falou camiseta melhor, porque na verdade a gente arruma uns logotipos da MH para ela, Isso mesmo. Agora, Rogério, antes de colocar aqui a Ana para discussão, eu queria que você contasse para a gente como é que vocês se conheceram. A gente fala que essas concatenações das estrelas, né, Ana? Sim. Cada um acredita de uma forma, mas enfim, a gente se conheceu há muito pouco tempo atrás, acho que faz um ano mais ou menos, por uma pessoa muito querida, Cíntia Bezerra, inclusive foi cliente nossa durante mais de 20 anos aqui pela MH Consult, quando ela estava no ambiente corporativo. Agora ela está numa outra jornada de carreira, inclusive ela se aposentou do ambiente corporativo, mas não do trabalho, e nos conectou. E a gente começou a trabalhar junto no projeto Somos Todas Marias, e agora fizemos também um pequeno trabalho no Instituto Vencer o Câncer. E a Ana é uma dessas pessoas que o universo trouxe aí para tentar nos ajudar a enfrentar esse mundo complexo e cheio de diversidade, e eu vou deixar ela falando um pouco sobre isso, mas foi um prazer ter conhecido a Ana, aprendo com a Ana, cada frase que ela solta eu aprendo com ela. E por isso que a gente trouxe ela aqui, para que vocês a ouçam, ao invés de eu falar frases dela. Muito bem. Ana, aproveitando aqui, a gente tem a nossa primeira pergunta, que é um padrão que a gente traz aqui para os nossos entrevistados, mas é uma pergunta que para a gente é muito importante. Fala um pouco para a gente sobre a sua versão mais atual, a versão 2024. Quem é Ana Drummond nesse ano aqui de 2024? Muito bom, muito bom. A gente tem várias versões, Esse ano, realmente, eu tenho uma versão nova, é uma versão de uma pessoa que refez as suas escolhas. Eu me preparei para isso em 2023, eu fiz um processo de mentoria com uma pessoa super bacana, o Pedotti, e eu estava num momento que eu precisava olhar para mim. Eu estava num momento que eu estava ajudando muitas causas, não só o Somos Todas Marias, como Vencer o Câncer, mas outras. Eu faço parte do Grupo Mulheres do Brasil, eu mentoro outros empreendedores sociais, e quando eu ouvi, eu estava exausta. Então, quando foi 2023, eu comecei a olhar para mim e falar assim, não, eu preciso ter um ano com uma equação mais equilibrada. Então, eu estou me sentindo assim. Hoje cedo eu nadei, eu falei assim, gente, eu estava deixando de lado muitas coisas, E a questão, por exemplo, da atividade física, para mim, é um ponto, assim, crucial para eu me sentir bem. Então, eu estava deixando de lado. Então, esse ano eu comecei o ano nadando, eu vou terminar o ano nadando e pelo menos 3 vezes por semana.
E entre outras coisas que eu estou fazendo que a gente pode conversar. Mas essa versão é uma versão mais consciente. E aproveita e emenda um pouquinho com a sua história. Como é que você foi parar num mundo? Porque geralmente a gente conversa com pessoas que estão atuando no ambiente corporativo, Sim. né? Você não deixa de ser um ambiente corporativo, os cenários onde você atua. Mas como é que você se direcionou para esse caminho? Conta pra gente. É uma história bem doida, porque na realidade todo mundo acreditava que eu ia ter uma carreira 100% corporativa e tradicional. Eu sou formada em administração, fiz um MBA fora, numa universidade chamada Bocconi, na Itália. Mas muito cedo eu comecei a ter bastante responsabilidade. Eu comecei numa consultoria dessas grandes, já era contratada, no primeiro ano da faculdade, estudava à noite, trabalhava o dia inteiro. Então, assim, eu já tinha um senso de responsabilidade muito nova, né? Fui adquirindo posições, fui construindo a minha carreira. Quando eu tinha 20 e poucos anos, eu era gerente de uma multinacional, tinha uma equipe grande, uma turma assim muito mais velha do que eu, e sempre com aquela inquietação assim, eu estou fazendo isso, mas para quê mesmo? Para quê mesmo? Eu tinha dentro de mim isso, né? Eu estava feliz, mas ao mesmo tempo eu não me sentia completa com o que eu estava fazendo. Eu tinha muito essa questão assim, todos os testes de personalidade que eu fazia davam que eu tinha um perfil empreendedor. Aí eu falava assim, gente, mas como é que eu vou colocar isso em prática dentro da empresa? Eu não conseguia. Então eu tinha sempre uma limitação, as pessoas não me deixavam ir além daquilo. Foi quando eu ajudei a criar uma fundação para os funcionários do grupo Kraft, e naquele momento eu decidi morar, foi justamente quando eu decidi fazer o mestrado fora. Quando eu volto para o Brasil, aí o pessoal achou que eu pirei de vez, porque tinha uma posição para eu morar em Curitiba, super bacana, com um monte de coisa paga, aquela infraestrutura corporativa super sedutora. E eu disse não. Por quê que eu disse não? Porque quando eu estava na Itália, ao me formar, eu tinha duas opções. Ou eu trabalharia de novo numa consultoria de negócios, ou eu trabalharia por uma causa. E eu resolvi trabalhar por uma causa para fazer um trabalho de fechamento, uma causa muito forte na Itália, uma organização que tem na Itália inteira, e eu tinha que implantar um projeto de qualidade total dentro da organização. E eu amei aquele negócio porque foi extremamente profissional e ao mesmo tempo eu falei, gente, eu posso usar o conhecimento de administração para profissionalizar causas. E isso é possível. Eu estou falando de 2002, né? 2001, quer dizer, faz tempo, 20 anos atrás. E aquilo abriu a minha mente. Depois de criar a fundação, eu descobri que existia um terceiro setor que eu não conhecia. Existia a possibilidade de eu fazer isso profissionalmente. E eu disse não para aquela posição em Curitiba. Busquei uma pessoa com quem eu já tinha trabalhado. Ela falou: olha, está sendo criada uma fundação aqui no Brasil. Você não quer conversar com a pessoa que está pensando nessa fundação? E foi assim que eu comecei. Então eu primeiro tive que dizer não para algo muito mais tranquilo para mim de dizer sim. Renunciar ao conforto. Nossa, total, total. Fora as inseguranças que eu gerei na minha família, nas pessoas que estavam próximas, do tipo, você vai fazer um MBA fora, MBA de negócios, uma grana, né? Você volta para o Brasil para trabalhar para uma causa. Eu falei, gente, tá tudo bem. Eu vou trabalhar para uma causa, para uma fundação internacional que está sendo montada aqui no Brasil, que precisa de um padrão de gestão profissional. E foi assim que eu fui construindo minha carreira. Mas não foi. Eu não segui o fluxo, né? Eu acho que tem determinados momentos que a gente tem que pegar uns atalhos, assim. Eu me senti assim naquela encruzilhada, sabe? Vou para que lado? Agora vamos aproveitar e vamos desmistificar algumas sopas de letrinhas, né? Tá. O que que é uma ONG, o que que é terceiro setor, o que que é uma organização de impacto social? Show. Conta pra gente aí. Tá. Então, vamos lá. A gente tem o primeiro setor, que é o governo, né? Tudo que o governo faz. O segundo setor são as empresas. O terceiro setor são as iniciativas independentes para contribuir, seja para um tema social, seja para um tema ambiental.
Isso pode ser desde uma organização independente e muito bem estruturada, vamos dizer, com estatuto, com um CNPJ, tudo, como também pode ser um grupo de pessoas que se organizou de forma ainda, digamos, informal. Se organizou como já, por exemplo... Se organizou para fazer doação, por exemplo, para o Rio Grande do Sul. Exato, se organizou para fazer doação ou para fazer rodas de conversa com mulheres, como eu já vi nos interiores da vida. Me lembro de uma associação de mulheres que começou informalmente embaixo de uma árvore para falar sobre violência contra a mulher. Era uma cidade muito pequena, que essa liderança feminina percebia que as mulheres sofriam violência, mas não tinham nenhum canal para denúncia. Então ela começou a organizar grupos de mulheres embaixo de uma determinada árvore na cidade para falar sobre temas, e o tema da violência surgia ali. Depois ela fundou uma associação, depois ela institucionalizou, né? Então o terceiro setor, ele tem vários tons, assim, mas de fato ele é um setor cada vez mais profissional. Né? Existem milhares, eu não sei o número hoje, mas eu me lembro de uma das últimas estatísticas, se eu não me engano, eram 800 mil organizações, mas posso estar equivocada. É um número expressivo de organizações, que movimenta dinheiro, que movimenta contratação, que movimenta prestação de serviço, que movimenta muita coisa. E aí temos as organizações sociais. Isso. Existem os negócios sociais, porque as organizações sociais, na verdade, é mais um nome que você pode dar, por exemplo, para uma ONG. ONG é um nome genérico, né? O nome é um guarda-chuva. A organização social pode ser uma ONG, pode ser uma OCIP, que é um tipo de certificado, que é uma organização da sociedade de interesse público. Existem vários tipos de, vamos dizer, de atuação e de certificação. Um negócio social já é um bicho diferente. É como se ele fosse o setor 2,5. Né? Não tem o segundo, que são as empresas, e o terceiro, que são as organizações que trabalham para resolver alguma questão social e ambiental. Os negócios sociais, eles surgiram já com uma cabeça de negócio, ou seja, com a possibilidade de gerar um faturamento, um retorno financeiro, mas também um retorno social ambiental, certo? Então, assim, o negócio já nasce para resolver uma dor social ou ambiental, mas já nasce com uma perspectiva de negócio. Então, dá um exemplo aqui. Se você pegar um exemplo que eu conheci, que eu gostei bastante, eu tive uma experiência muito legal de morar em Bangladesh, né? A gente depois pode falar sobre isso, que é um país que antes era da Índia, mas hoje não é um país independente, e lá existe um professor que é Prêmio Nobel da Paz, que é o professor Muhammad Yunus. Ele criou esse conceito de negócios sociais. Então, por exemplo, o que ele tem lá? Ele tem uma grande empresa de painéis solares. Ele emprega mulheres que estão em situação muitas vezes de vulnerabilidade social. Então, o grau de treinamento que ele oferece é muitas vezes muito mais intenso, e tem outros mecanismos que ele tem que se preocupar também do ponto de vista de proteção social. E ele faz contratos com empresas, com governos, etc., para poder empregar esse grande contingente. Esse é um negócio para resolver um problema social. Ele poderia, primeiro assim, ele poderia empregar a mão de obra tradicional, ou seja, do país, homens. Né? A gente está falando de um país muçulmano, certo? Então uma mulher, só para vocês terem uma ideia, uma mulher sozinha tem dificuldade de alugar um apartamento. Ela precisa ter um homem ao lado dela, um marido. Então, você imagina a barreira que ele está rompendo quando ele contrata só mulheres para fazer esse ofício. Segundo, ele não contrata só mulheres que já têm o curso técnico, a formação para poder montar os painéis. Não, ele pega mulher que não sabe absolutamente nada sobre aquilo. Então, ele está investindo horas a mais para incluir aquela mulher no mercado de trabalho.
Então, ele está fazendo um processo para, de fato, atender uma demanda, ou seja, existe uma demanda por aquele serviço, e ele inclui essas mulheres dentro de um guarda-chuva empresarial. Tem vários exemplos. O próprio Somos Todas Marias é um negócio social, né? Para quem não sabe, não ouviu o podcast, o que é o Somos Todas Marias? Somos Todas Marias é um hub de soluções para dona de salão de beleza da periferia. A gente poderia estar trabalhando só com a mulher que atende nos bairros nobres. Não, a gente escolheu trabalhar com aquela mulher que está à mercê, por exemplo, de tubarões, que a gente fala que são os intermediários dos intermediários que chegam para lá, do tipo, você quer um produto de beleza? Eu te ofereço esse, mas você me paga quanto você pode cada semana. Essa mulher está pagando uma taxa de juros absurda em cima desse produto. Ela não tem acesso a crédito. Ela não tem acesso a uma capacitação sobre educação financeira e emocional. E a gente identificou isso como uma oportunidade. Existe mais salão de beleza do que boteco no Brasil. Mais de 1.300.000 salões de beleza. Mas esse público é um público invisível, seja para a indústria da beleza, a grande indústria da beleza, com raras exceções, né? Eu vejo hoje, existe um programa interessante do Boticário em relação a essas mulheres, eu vejo que há uma preocupação, talvez outros players também tenham, mas acima de tudo a gente consegue enxergar essa mulher. Enxergar e entender que ela, sim, pode acessar o crédito através do Somos Todas Marias, ela pode, sim, ter melhores negociações de produto, ter melhor negociação para a maquininha que ela usa no salão, ela pode se enxergar como empreendedora, que já é. Ou seja, a gente não está criando nada, a gente está destravando um potencial que já existe. E esse é um negócio social. Inclusive, já fica até o convite para quem quiser acompanhar esse podcast. Nós trouxemos aqui a Ana Paula e a Fabi. Sim. Né? Tem um episódio, eu me lembro até que a Ana Paula disse que ela não se considera uma cabeleireira mais, ela é uma empresária do ramo da beleza. Isso aí, pronto. Ela falou isso. Não, e no começo, assim, a gente consegue enxergar mulheres que quando começaram, assim, a gente ter uma relação, era muito, como é que eu vou dizer? Elas não se mostravam no sentido assim, o meu potencial tá aqui, É entendeu? vulnerável e submissa, né? Não se sentem empoderadas para aquilo. Mas na verdade elas são super empoderadas, então assim, a gente não fez nada além de destravar um poder que já existe, porque assim, quem tá na periferia pode dar aula sobre empreendedorismo. Essa é a verdade. Né? Porque está trabalhando com recursos muitas vezes escassos, mas a mente não é escassa. A mente é poderosa, né? A nossa mente é poderosa. E eu aprendo muito com essas mulheres que a mente delas é poderosa, porque a mente delas sonha muito, sonha grande, apesar das dificuldades. E às vezes a gente se coloca tantas dificuldades e acaba colocando os nossos sonhos do tamanho das nossas dificuldades. Então eu olho e falo, gente, tem muito poder aqui, tem muito poder de realização, sabe? Então eu aprendi muito com elas, muito, muito. Comecei a olhar para mim também, falei, por que eu tô colocando barreira nisso? Né? Por que eu tô achando que isso não vai dar certo? Quanto essas mulheres muitas vezes colocaram a gente para cima, do tipo, vocês vieram até aqui para fazer uma transformação. E nem sempre essa transformação é fácil, né? Você precisa convencer muita gente. Então, o negócio social é um setor 2,5. A gente vê que tem muitas pessoas, a gente estava até conversando sobre isso nos bastidores, que às vezes está numa fase de carreira que já começa a ter mais dificuldade de se recolocar no Sim. ambiente de trabalho tradicional, mas tem um espaço para se trabalhar, não propriamente para ser empregado, mas para se trabalhar imenso. Uma pessoa dessa que está nos ouvindo, o que caminho ela deveria procurar? Como é que ela deveria se conectar com isso? Bom, primeiro, eu acredito que precisa haver uma autorreflexão do que causa eu me identifico, quais causas eu me identifico, porque também não é alguma coisa assim que você vai acordar de manhã e falar assim,
se eu não me identifico com a questão, por exemplo, da causa animal, eu não vou trabalhar, né? Eu não vou dedicar várias horas de trabalho a isso. Então, primeiro a pessoa precisa conhecer que existem diversas causas e fazer uma reflexão. O que para mim faria sentido eu contribuir agora e o que o mundo está precisando, né? Porque eu também acho que existe essa reflexão não só sobre a gente mesmo, mas assim, no meu entorno, onde eu tô, no país que eu moro, o que é prioritário, né? A professora Ruth Cardoso falava assim, eu tive a honra, possibilidade de fazer algumas reuniões com ela dizia assim, tá cheio de gente querendo criar um projeto social novo, seja porque tem recurso financeiro, porque tem bons contatos, etc. Mas não necessariamente essas pessoas estão olhando para o que é prioridade. O que a pessoa quer fazer porque, eu decidi que eu quero trabalhar a questão da empregabilidade, porque eu tive dificuldade para arrumar meu emprego. Porque chegou antes que o propósito, né? Exatamente. Tem que tomar muito cuidado, porque, de novo, é aquele modelo racional que a gente reproduz, porque isso faz sentido para mim, etc. Mas será que faz sentido para o contexto que você está, para o território que você está, para o país que você está? Por exemplo, o Brasil é um país que enfrenta o problema da fome, da insegurança alimentar. A maioria das pessoas não quer falar sobre isso, porque não vivenciou. Eu nunca vivenciei uma situação de fome, mas eu imagino que seja, gente. É uma coisa assim que eu falo, insegurança alimentar é um tema importantíssimo para o Brasil. Existem algumas iniciativas importantes, mas talvez precise de mais incentivo, e por aí vai, né? Então, eu acredito que a primeira questão é a reflexão de que trabalhar não é só estar no ambiente corporativo. Eu acho que primeira coisa é isso. Segundo, causas precisam de profissionais experientes. Precisam. Por todos os lugares que eu passei, quando a pessoa me diz assim, eu quero trabalhar por o tema que você está envolvida, está liderando, etc. O que eu posso fazer? Eu escuto essa pessoa e vejo qual que é o melhor matching, porque realmente sempre precisa. Mas aí a pessoa também precisa se ajustar, né? Ela precisa querer ter a flexibilidade, as organizações não conseguem pagar os mesmos salários do ambiente corporativo, podem até fazer uma contratação mais interessante por um período X de horas mês, sabe? Como um modelo de consultoria, alguma coisa assim. Então tem que ter essa abertura, né? Para entender esse universo. Nem tem só bônus, tem os seus ônus também, né? Total, mas é muito legal, porque eu me sinto, sabe aquela coisa que eu falei, às vezes no ambiente corporativo eu tinha dificuldade de colocar em prática essa coisa de vamos fazer o projeto é transversal, ele não está numa área só, etc. Nas organizações que eu me conectei até hoje, eu sinto um espírito empreendedor, assim, eu posso colocar isso adiante, eu posso colocar isso em prática, então, assim, não tem tantas amarras. Vide agora que você está trabalhando com o Instituto Vencer o Câncer, né? Está implementando o planejamento estratégico, né? Que a gente, inclusive, que atua com isso aqui nos bastidores, e não só com o Instituto Vencer o Câncer, mas com várias empresas. Desenhar o planejamento estratégico pode parecer algo, nossa, coisa mirabolante, mas eu sempre falo que é 1% só, né? Que é a inspiração, o resto, os 99% é garantir essa execução, né? E às vezes essa execução vem com poucos recursos, processos não tão robustos ainda, né? E uma capacidade de se conectar com gente que está gravitando satélite, né? Não está totalmente inserida, né? Sim. Como é que você faz para trazer essas pessoas para que tenham interesse? Ok, já entendemos que tem um espírito empreendedor por trás disso, mas fala pra gente que comportamentos, na verdade, você utiliza com profundidade, com maestria, para fazer com que essas pessoas se conectem, por exemplo, com o Instituto Vencer o Câncer, e mais do que isso, o que as pessoas realmente deixem resultado, porque uma coisa é só conectar, ai que legal, vim aqui sair na foto com a Ana e vou embora, outra coisa é ajudar e carregar os sacos de cimento juntos, né? Show.
Não, primeiro eu acho que a instituição uma coisinha sobre o Vencer o Câncer, ele foi fundado por 2 médicos, né? E médico tem um perfil muito importante para a causa do enfrentamento ao câncer, que é a excelência técnica, tá? Então, a instituição foi fundada por 2 experts, né? Isso é muito importante. E acredito que a minha missão, ao chegar em 2021, foi justamente dar tração a esse modelo de organização que a gente poderia ser. Naquela ocasião, eu enxerguei um conjunto de projetos, mas tinham muitos projetos no varejo, a gente precisava ter um projeto no atacado. Porque se você não tem um projeto no atacado, você não consegue adquirir uma escala maior no país. Então, a gente precisava fortalecer o que poderia ser escalável, né? Então, isso a gente conseguiu fazer e eu acredito que a principal força que a gente coloca todos os dias é a força do engajamento, né? Porque a gente tem um grupo de conselheiros voluntários, a gente tem um comitê científico voluntário. Agora, as pessoas precisam ser lembradas do porquê elas estão lá, com frequência, porque todo mundo volta para o seu dia a dia. A gente tem uma equipe profissional que está no dia a dia, mas orbitando, você tem os próprios fundadores que estão no batidão do consultório, que é uma loucura. Você imagina que a demanda, o câncer é um dos problemas mais sérios de saúde hoje no mundo, né? É uma das principais causas. Ele vai, ao longo do tempo, em menos de 10 anos, ultrapassar doenças cardiovasculares como principal causa de morte. Infelizmente, a forma como a gente está levando a vida está nos levando a isso. A maioria das pessoas acha que ter o câncer é estritamente um fator genético. Isso é só 20%. 80% é como a gente leva a vida, como a gente faz as nossas escolhas. De novo, eu preciso praticar o esporte, eu não posso falar sobre isso e não praticar. Eu preciso ter isso como prioridade na minha vida. Eu estou falando que atividade física é uma das formas de prevenção do câncer. Então, eu preciso praticar o que eu estou falando, né? Então, voltando para a instituição, eu acho que a principal estratégia nossa é engajar as pessoas na causa, ou seja, relembrar de que os nossos privilégios são do tamanho da nossa responsabilidade. Então, assim, se a gente tem acesso à saúde, quando a gente precisa, muitas pessoas não têm. E ainda mais quando uma pessoa está enfrentando o câncer, como ela pode não ter acesso? É um direito constitucional. E se ela não tem acesso, vamos tentar ajudar para que ela tenha. Resolvendo o quê? O que a gente faz? A gente olha para o SUS hoje, enquanto instituição, a gente reconhece que a gente tem um sistema incrível de saúde, um dos melhores do mundo. Incrível. Você fala 215 milhões de pessoas a gente tem no Brasil, 75% depende do SUS. É assustador. Você falar, que tamanho de sistema é esse? Então, não dá para dizer que é só problema. Não é só problema. A questão é que para o paciente oncológico, dependendo de onde ele está, é um problema. Porque aí ele não tem acesso. Não tem acesso o quê? Se ele tem uma suspeita de câncer, ele não tem muitas vezes acesso à biópsia. Se ele já tem o diagnóstico de câncer e precisa fazer uma radioterapia, muitas vezes ele não tem acesso ao equipamento. Então, a gente tem uma desigualdade de acesso, como a gente tem em outras áreas também. A gente tem que lutar contra isso. Então, eu não fico sossegada em saber, por exemplo, eu recentemente, eu tive um exame esquisito, fui fazer meu exame de rotina, a minha mamografia, que a gente tem que fazer todo ano. As mulheres fazem todo ano. E deu um resultado estranho, que é um grau de risco alto. Aí eu fiz uma ultrassonografia, porque normalmente é necessário também quando, enfim. Eu fiquei bem uns 10 dias no ar, porque eu falei, gente, tem alguma coisa aí. Tive acesso à biópsia rapidamente, tive acesso ao resultado, felizmente não era nada, mas ao mesmo tempo, você imagina esses 10 dias. Agora, tem pessoas que não conseguem fechar esse diagnóstico em 3 meses. Okay. Tem o mesmo resultado que eu.
exatamente o mesmo resultado que eu, às vezes 3, às vezes 6 meses, não conseguem saber se elas estão com câncer de mama ou estão com outro tipo de câncer. Isso não. Você imagina a produtividade, vamos falar de produtividade no trabalho. Como é que a pessoa vai estar produtiva? Se ela está trabalhando, não necessariamente ela está numa corporação, ela está empreendendo. Tá com a cabeça em outro lugar. Ela faz, sei lá, ela é uma profissional que ajuda, por exemplo, no lar de alguém. É uma profissional que ajuda ali. Como é que ela vai trabalhar de manhã? Tranquila? Não consegue. Então, existe um custo social muito grande quando o sistema não funciona para as pessoas. E a gente está trabalhando muito para isso funcionar e trabalhando com estratégias de escala. Então, eu não acredito hoje que problemas complexos podem ter estratégias pontuais. Então, essas de atacado que você está dizendo, o que é? Expandir os centros ao longo do país, é isso? É isso. A gente está fazendo, por exemplo, a gente tem um trabalho importante de pesquisa oncológica. Pesquisa oncológica é um tema muito forte em vários países do mundo. É quando você não só testa uma nova medicação, ou quando você testa um novo protocolo de tratamento. É um tratamento que já existe A, você testa o A combinado com o B. O A continua sendo bom, mas você quer melhorar. A mais B, eu quero ver se é algo melhor. Isso aqui tem um código de ética por trás, tem todo um mecanismo de segurança para o paciente. O que a gente está fazendo? A gente está treinando pesquisadores, implantando centros de pesquisa dentro de hospitais públicos. Para quê? Porque aqui o paciente que já não tem acesso ao que precisaria ter em termos de padrão de tratamento, ele passa a ter acesso com um recurso totalmente bancado pela indústria farmacêutica. Que está bancando esses protocolos de pesquisa, porque no mundo inteiro isso está acontecendo. E já está em fase avançada quando chega no Brasil. Então ninguém é cobaia de nada. O Vencer o Câncer está fazendo o seguinte, está implementando centros de pesquisa em hospitais do SUS, do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Porque lá a pesquisa pouco chega, ainda mais para um hospital do SUS ou um hospital filantrópico. Então a gente começou com 6, esse ano a gente vai terminar com 20 centros de pesquisa, e se tudo der certo, se o jantar de setembro for bem sucedido, porque a gente vai fazer um jantar de arrecadação de fundos em setembro, a gente espera ter a meta de 50 centros, ou seja, 20 mais 30, porque não adianta também você plantar as flores no jardim, você precisa cuidar do jardim. Então não é que a gente implanta o centro, treina e tchau, a coisa começa a girar, a indústria farmacêutica começa a olhar para um centro em Campo Grande como ela está acostumada a olhar para a Beneficência Portuguesa, para o Albert Einstein, para Sírio-Libanês, para o Moinho de Vento, para os hospitais que ela já direciona protocolos de pesquisa. É um tema difícil de traduzir, mas é fascinante, porque é inovação pura, é ciência pura. E existe no Brasil um gap absurdo entre o que as pessoas acessam quando tem plano de saúde e o que elas acessam no sistema público. Eu trabalhei, inclusive, né, na época de comunicação de Santa Casa, lá na própria Santa Casa, na cidade onde eu ficava, tinha o Instituto do Câncer lá, né? E eu vi todos os perrengues possíveis. Gente assim que trabalha muito, mas tem a questão de equipamento. A gente até tinha um acelerador não linear lá super moderno, mas depois para fazer o update dele também era uma coisa super cara. Peguei a época de pandemia, então assim os agendamentos, tudo era muito moroso, mas e as histórias que a gente também, né, conhece pessoas, a gente, né, ouve histórias de pessoas, realmente assim, é um mercado ali, né, é um setor, né, uma área que tem que ter um carinho para ela, assim, especial, Total. Não tem jeito. Não, é um tema que veio para ficar e a gente precisa falar sobre isso. E Ana, você até comentou comigo, a gente mencionou no Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento o trabalho que vocês têm feito, e ali a gente teve a oportunidade de fazer um teste que você já fez várias vezes, né? Você pergunta, eu cheguei a passar por essa experiência, eu perguntei para os interlocutores ali na palestra, quem já teve câncer, levanta a mão, aí algumas pessoas levantaram a mão. Sim. Quem conhece gente que tem ou já teve câncer, levanta a mão, e aí é uma unanimidade. Unanimidade, É impressionante.
como essas coisas estão muito perto. A gente até conversando... Sim. Estava conversando com minha mãe recentemente sobre isso. Você pegava 30 anos atrás, não, o fulano, amigo da vizinha, da prima. Você teve exceção, né? Era uma exceção, né? Exceção da exceção. E agora está muito próximo. E aí você mencionou, inclusive, que 80% dos cânceres pode ser que sejam por estilo de vida, por escolhas, né? E óbvio que é que nem quando você fala sobre fumar, todo mundo sabe que fumar faz mal, legal. Mas aprofunda um pouco o que são. Então, o que é um estilo de vida que pode levar a uma doença tão agressiva como o câncer? Sim. Que escolhas que podem levar a uma doença tão agressiva como o câncer? Alimentação. Alimentação é um fator importante. A gente sabe que comer ultraprocessados, comer coisas que você tem que abrir a embalagem, você comer isso sempre, só dá ruim, né? Não tem como. Um dos fundadores do Vencer o Câncer sempre fala, tem que comer coisa que dá em árvore, que dá em planta. Descascar, né? Descascar e tal. Isso é fato. Uma vez ou outra, ok. Mas assim, a gente tem que olhar para a nossa alimentação, né? Redução de carne, importante. Né? É uma coisa que a gente sabe que para algumas pessoas talvez não tenha um grande impacto, para outras pessoas tem. Então, alimentação é um fator. Gestão de estresse é outro fator extremamente importante. Será que a gente está falando sobre isso o suficiente dentro das empresas? Eu tenho minhas dúvidas, né? Porque uma coisa é você fazer programas, atividades, vivências, etc. Outra coisa é isso ser algo prioritário. Né? Dia diferente, né? Fazer parte da cultura. Né? Isso é outra história. Então, estresse intoxica também o nosso corpo. Não é só alimentação. Estresse intoxica. Né? A gente sabe disso. A questão de fumar nem se fala. A questão, por exemplo, dos cigarros eletrônicos é algo assim, eu escuto muito a opinião dos médicos em relação a isso. É assim, de jeito algum. Um veneno. É um veneno e uma combinação que a gente nem sabe ao certo o que tem lá dentro, né? Então tem muito, muito que se falar sobre isso. Atividade física nem se fala, né? A gente poder ter regularidade, conhecer o nosso corpo. Ninguém precisa virar triatleta, não é nada disso, mas ter continuidade nas coisas. Colocar na agenda, sabe aquela coisa quando a gente faz o nosso planejamento da semana e ter lá o dia fixo? Isso eu aprendi. Eu aprendi o seguinte, se eu não faço a minha mochila um dia anterior, como eu nado bem cedo, eu vou arrumar uma desculpa. Eu tenho certeza que eu vou arrumar uma desculpa, que eu acordei atrasada, que não vai dar tempo. Eu vou ter alguma desculpa. A gente não pode ter desculpa. Eu acho que se a gente tem a possibilidade, já de novo, é um privilégio. Que muita gente não tem a possibilidade de se cuidar. E isso é seríssimo. Né? Muitas pessoas se alimentam mal porque é o que elas conseguem comprar. Muitas pessoas não fazem atividade física porque elas só podem trabalhar. Né? Muitas pessoas estão estressadas, adoecidas, mas não têm acesso a um psicólogo, a um psiquiatra. Então, se a gente tem acesso a tudo isso e a gente pode falar sobre isso, por que não? Né? E a ciência não domina todos os fatores de risco. É o imponderável, é o incontrolável. A gente não pode controlar tudo na vida, né? Mas eu acredito, assim, essa combinação de fatores que eu posso influenciar já é meio caminho andado. E se eu puder cuidar da minha espiritualidade, se eu puder cuidar do meu dia a dia da forma mais conectada com o absoluto, né, independentemente de religião, eu acredito que a gente está fazendo a nossa parte. O resto, a gente tem que ver o que vem, né? E você acha que no Brasil as pessoas tendem a querer apoiar não só o Instituto Vencer o Câncer, mas como organizações que estão aí trabalhando seriamente para resolver problemas da sociedade, ou nós temos um leque
de mão de obra, de profissionais e de pessoas querendo se envolver com as causas? Eu acredito que ainda existe um pouco de desconhecimento, assim, sobre o terceiro setor ser um setor profissional, assim, e existe uma parcela também do terceiro setor de se colocar desta forma, sabe, de se apresentar melhor, de ser mais transparente. Então tem uma evolução que precisa ser feita dos dois lados. O que eu acredito que seja importante é dizer o seguinte: tem espaço para bons profissionais no terceiro setor. Tem muitos bons profissionais. Por exemplo, a equipe do Instituto Vencer o Câncer é uma equipe extremamente profissional. Pessoas que têm mais de 20 anos de experiência, né? Trabalham já pessoas que vieram da área de negócios e que resolveram trabalhar por uma causa. Então, eu não acredito que quem está no terceiro setor possa só estar no terceiro setor. Não, pode ir para o segundo tranquilamente. Tranquilamente. Eu posso ir hoje para qualquer área comercial, por exemplo, porque eu estou sempre vendendo um projeto, eu estou sempre vendendo uma causa. Qualquer pessoa que trabalha comigo, né? A gente está sempre... E a gente tem metas também, Rogério. O planejamento que a gente fez com vocês aqui, vocês nos ajudaram o quê? Pegar o planejamento estratégico e definir o plano anual, certo? A gente montou o plano de ação de 2024. Em cima desse plano de ação, a gente definiu metas. Metas de receita, metas de projetos, né? Metas de engajamento. A gente definiu. Tá ideal com todas as métricas que a gente gostaria de ter? Não, mas a gente já tem, já é um começo. Né? E eu gostaria de ter para o próximo ano metas de desenvolvimento de equipe, eu ainda não tenho. Isso é uma das coisas que eu ainda não consigo priorizar, mas é uma das coisas que eu gostaria de fazer. O que a gente está conseguindo fazer é que a gente tenha um ambiente de que as pessoas aprendam umas com as outras. Isso eu acho que é uma coisa muito importante também dentro do terceiro setor, porque existe muita oportunidade de aprendizagem. Então, a gente está um dia com o presidente de uma empresa, outro dia a gente está com um papa vamos dizer, de radioterapia, um expert em políticas públicas na área da saúde. A gente tem muita exposição. Inclusive com o próprio governo, né? O tempo todo. A gente estava, acho que 3 semanas atrás... Em Brasília, né? Em Brasília, com o vice-presidente da República. A gente estava com a ministra da Saúde, que, inclusive, nos abriu, a ministra de Ciências e Tecnologia, que também se interessou muito pela causa e como contribuir. Quer dizer, existe um diálogo de altíssimo nível, né? Não só pela posição que essas pessoas ocupam, mas pela experiência que essas pessoas possuem. Eu não sou uma pessoa assim de me deixar assim, não, a pessoa tem o cargo de CEO, a mulher. Para mim não é isso, mas assim, é o que essa pessoa já fez, realizou na vida. Aquilo que eu te falei, quando eu assisti o podcast do Musa, que é presidente da OGV, que a OGV faz esse trabalho pro bono para vencer o câncer, eu fiquei muito admirada. Porque tudo bem, eu sei que ele é o principal lá, mas ele tem uma trajetória de vida empreendedora que eu não conhecia. Intraempreendedora, né? Ele, há muitos anos ele está numa posição dentro de uma grande agência, mas eu não conhecia, eu não sabia que ele tinha fundado uma outra empresa, eu não sabia que ele tinha vindo do nada, eu não sabia eu não sabia, porque às vezes você olha o cartão, a posição da pessoa e você não sabe de onde a pessoa veio, e eu acho super importante assim, saber de onde a pessoa veio, não para dizer assim, a pessoa... mas para olhar e falar, nossa, o que eu posso aprender? Entendeu? É isso. Aproveitando só para quem está nos acompanhando, se estiver ouvindo um bate-estaca aqui, fiquem tranquilos, não está acontecendo nada estranho. Nós estamos com o prédio vizinho nosso aqui em obras, né? Estamos em São Paulo, afinal de contas, né, as coisas estamos acontecem. Em obras. Estamos em obras e, independentemente, a gente faz questão de, né, fazer o podcast aqui no nosso escritório para trazer as pessoas, né, para estarem mais perto da gente, tá? Então é isso, esse bate-estaca faz parte aqui do nosso contexto também, tá? São efeitos áudio aqui, talvez visuais para alguns também que estão acompanhando pelo YouTube.
Ok? Muito bem. Bom, estamos chegando, inclusive, já nos finalmente. Eu tenho um compromisso de horário com a Ana, né? Vamos tentar já arrumar aqui para o nosso, né, final do podcast. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o Instituto, de que forma as pessoas podem ajudar o Instituto Vencer o Câncer. Como é que as pessoas acessam, né, o Instituto Vencer o Câncer? A gente tem uma página que é vencerocâncer.org.br. Olha, eu falei sobre o barulho, só porque eu falei, vocês resolveram bater mais forte. Deu uma intensificada. Mas vamos lá. Tá tudo certo, A gente faz aí. Tem uma página lá, existe como apoiar, né? Seja através de doação, seja através, por exemplo, de abertura de portas. Hoje eu falo assim, o que eu mais preciso, né? A gente vai realizar um jantar de arrecadação de fundos no dia 24 de setembro. Abertura de portas para potenciais patrocinadores, para potenciais compradores de mesa, isso é super importante para a gente. É o primeiro, a organização está fazendo 10 anos. Prestações de serviço, sabe? Muito interessante. Eu, outro dia, estava conversando com uma pessoa que é especialista em gestão de... Eu achei super interessante. Ele criou um modelo de negócio. Estava conversando com o Danilo Faro, que é irmão do Rodrigo Faro. Ele criou um modelo de negócio que é o seguinte. Ele tem essas pessoas famosas que gravam, digamos assim, conteúdos genéricos. E do outro lado, ele tem pequenos negócios que precisam de grandes nomes. Então, ele consegue customizar a partir da demanda desses pequenos negócios. E ele faz isso, inclusive, para causas. Quando eu conversei com ele, a gente estava almoçando, etc., ele abriu a minha cabeça de um tanto, porque eu falei assim, gente, que fantástico, né? Ele criou esse business. Eu sempre fico pensando o seguinte, a gente está na era digital, é muito importante ter acesso a pessoas que falam com muita gente. A gente já tem acesso, mas poderia ter muito mais. A minha cabeça, eu falei, nossa, eu posso multiplicar o acesso que eu já tenho com as pessoas que eu já tenho, porque a pessoa pode gravar um conteúdo aqui, eu posso trabalhar de outra forma ali, sabe? Ele ampliou a minha cabeça. Então, às vezes, é uma mentoria, né? É uma mentoria, é uma conversa, é uma possibilidade de nos ajudar a pensar diferente uma estratégia digital. A gente leva muito a sério a parte digital no Vencer o Câncer. Se você olhar as nossas redes sociais, @vencerocâncer, por exemplo, no Instagram, a gente tem pelo menos 110 mil seguidores. A gente começou com um número muito menor. A gente fez crescer. E a gente pensou em como fazer crescer. Por quê? Não porque a gente quer ficar bem na fita, porque a gente quer atingir um número maior de pessoas. A gente quer também furar a bolha. Eu estou muito ligada nas bolhas. Eu estudo bastante sobre isso e falo assim, como é que eu atinjo pessoas que não estão dentro da minha bolha? Eu quero furar a bolha. Não quero que o Vencer o Câncer seja uma bolha em termos digitais. Como é que eu faço isso sem muita grana para investimento? Eu não tenho como ficar fazendo link patrocinado. Eu não tenho. De vez em quando a gente faz. Beleza, a gente testa, mensura, vê se dá certo, se não dá, etc. Quando a gente tem uma Ana Maria Braga, que é embaixadora da instituição, ela faz um post, um collab com a gente. Olha. Maravilhoso. Mas ela não pode fazer isso todo mês, né? Não dá pra gente falar, Ana, por favor, faça. Não dá, a gente precisa crescer de forma orgânica com as nossas próprias estratégias. Quero saber mais sobre isso. Isso é uma forma de ajudar. Quem souber sobre estratégia digital, big time, visão de negócios, a gente precisa também. Porque é uma estratégia, nossa estratégia de comunicação é uma estratégia transversal. A gente trabalha a educação da população. Muito bom. Agora, as pessoas que quiserem se conectar contigo, quais são suas redes, seus contatos? Boa pergunta. Quais são as minhas redes, meus contatos? Vamos lá. Aqui, eu vou te facilitar o LinkedIn. Ana Drummond, está assim com DRUMMOND. Então, inclusive, teu slogan ali é habilitadora de pontes para reduzir a desigualdade social, tá, gente? Então, se encontrar a Ana, né, dentro dessa grafia no LinkedIn, é a nossa Ana aqui que está com a gente no podcast. Boa, você me salvou, porque do LinkedIn eu nunca lembro. Instagram é Ana, meu Instagram é aberto, porque, enfim. Ana M. de Maria Drummond.
2M de Maria, ó, navio dado. Muito bem. E o Rogério falou bastante também sobre pessoas que querem ingressar, né, nesse terceiro setor. Sim. Onde é que as pessoas podem buscar informação? Até tem gente bem jovem, né, que está querendo, né, se desenvolver no mercado de trabalho, e pode ser um caminho também, não só para quem quer fazer a transição de carreira, né? Que fontes beber? Onde que elas podem procurar mais conhecimento, mais informação? Bom, existem algumas plataformas, né? Existe uma plataforma que se chama Atados, que é bem interessante, voltada para voluntariado. Existe... É um site, é isso? É um site. É Atados. Atados. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Enquanto eu dou uma olhada aqui, existe um grupo de institutos e fundações empresariais, que é o GIF. Uhum. Aqui, ó, Atados, www.atados.com.br. Uhum. É uma plataforma de voluntariado que conecta pessoas com oportunidades. Fazer negócio nessa área. Então, assim, tem aqui todas as vagas online, as vagas tradicionais, etc. É uma super plataforma, as pessoas podem entrar. GIF, Grupo de Institutos e Fundações Empresariais. Existe o Grupo Mulheres do Brasil, por exemplo, que é um grupo que eu tenho maior honra e maior amor de fazer parte, fundado pela Luísa Helena Trajano, que é uma grande plataforma, principalmente para mulheres se engajarem em relação ao que é necessário para o país. É um grupo suprapartidário, voltado para a melhoria do Brasil e das brasileiras que estão fora do Brasil. Então, é um grupo hoje que tem 120 mil voluntárias. Qualquer mulher pode se engajar, e os homens também, né? Existem alguns subgrupos compostos por homens, para trabalhar a questão da masculinidade, por exemplo, a masculinidade positiva, grupos de homens que estão fazendo. O enfrentamento à violência contra a mulher é necessário que seja um engajamento de homens e mulheres. A gente tem um grupo lá dentro. Então, é um grupo fantástico que tem diversas causas. E também é só entrar no site www.mulheresdobrasil.org.br. Qualquer pessoa é bem-vinda, basta se conectar. Então, eu acredito que tenha esse movimento, né, de falar o que eu quero, o que eu quero, o que eu posso e o que o mundo está precisando, né? Excelente. Muito bom. Dava para falar muito mais, ficar aqui, né, muito mais tempo, mas acabou, né, Rogério? Muito obrigado, Ana. Foi um prazer tê-la conosco aqui, ouvir tanta história bacana, se conectar com esse ambiente que não é onde a gente trafega no dia a dia, né, Rafa? Exato. E dividir com as pessoas que estão aí em busca de novos desafios. Eu sou um privilegiado de estar conectado com você, trabalhando quando possível. Você falou que precisa desenvolver métrica aí para as equipes, para trabalhar com a equipe, já sabe que para fazer é conosco no MH. E para definir a métrica também é conosco no MH. Então, a hora que você quiser começar, a gente entra nessa também. Obrigada, gente. Super obrigada. E obrigada por todo o apoio que vocês dão, né? E que eu sei que vocês vão além. E acredito que seja muito importante vocês fazerem o que vocês estão fazendo. Porque a gente está entrando num mundo tão tecnológico, né? Tão que a gente não consegue nem alcançar. E eu tenho certeza que o lado humano vai ser cada vez mais necessário, o desenvolvimento. Então, o que vocês estão fazendo é muito importante para o mundo também. Então, que vocês não duvidem disso em nenhum dia, sabe? Que seja algo também que vocês reconheçam como gerador de impacto social. Muito bem, obrigado. Essa foi a Ana Drummond, que é cofundadora, né, do negócio de impacto social chamado Somos Todas Marias e também trabalha como diretora do Instituto Vencer o Câncer. Bom, sigam nos acompanhando nas redes sociais, você já sabe nossos canais, mas só dando aqui, né, um resuminho aqui, www.mhconsulte.com.br, e aí o mesmo www, né, vocês vão nos achar no Instagram, então é @mhconsulte.com.br e nas demais redes MH Consult, né, com temudo no final, facinho de achar a gente, também entrar em contato com as nossas soluções, enfim, com tudo aquilo que fazemos. Ficamos por aqui, até a próxima então, viu, gente? Obrigado. Obrigado, Ana. Obrigada, que pena que acabou. Muito rápido, né? Muito bom, obrigado.